Graça e paz, irmãos. A Escritura, em 2 Timóteo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, essa passagem de 2 Timóteo, que é bastante conhecida, ela nos ensina algumas coisas muito importantes. Primeiro, considerando que 2 Timóteo fora o último escrito do apóstolo Paulo. Paulo estava preso, dessa prisão ele não iria sair, como ele saiu lá da anterior, de Atos 28. Daqui ele não iria sair, certo? Daqui ele não iria sair. Então, ao se aproximar de sua morte, Paulo pede que Timóteo vá ao seu encontro e Paulo dá instruções a Timóteo. E dentre essas instruções que eu quero refletir com os irmãos hoje, Paulo começa dizendo: olha, eu te conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Pregas a palavra, Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreende, exortas com toda longanimidade e doutrina. Primeira coisa que eu quero destacar: o dever da pregação constante da palavra, independente de qual tempo for, e o que tem que se fazer de acordo com a palavra. Redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, o instrumento para o trabalho do pastor, já que Timóteo era um pastor, era justamente a palavra. E aqui é interessante que, observe, não é que outras ferramentas não possam ser usadas como auxílio. Entretanto, quando o pastor abandona a Escritura, quando o pastor abandona a palavra de Deus, quando o pastor não chama mais as pessoas ao arrependimento baseado na palavra e começa a usar psicologia, começa a usar pressupostos filosóficos, sociológicos, e a minha fala aqui não tem nenhum caráter de preconceito, até porque eu gosto dessas áreas, certo? Da filosofia e sociologia. Mas a palavra de Deus, ela que deve ser o instrumento de trabalho do pastor. O pastor tem que abrir a palavra de Deus, tem que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Todo pastor, ele é ministro da palavra e do sacramento. O problema é que hoje se coloca tantas coisas na costa do pastor, que a função pela qual Deus chamou para que ele executasse, ele acaba não executando. Deus não chamou o pastor para ser administrador de bens, certo? Deus não chamou o pastor para ser N coisas na igreja, porque nós temos ofícios propícios para essas demandas. A demanda da regência, a demanda do serviço, do cuidado com os pobres, nós temos isso na igreja. A demanda primordial do pastor é ser ministro da palavra e do sacramento. E utilizando a palavra de forma adequada, ele vai pregar esta palavra, ele vai estar a tempo e fora de tempo, ele vai redarguir, repreender, exortar com paciência e doutrina, certo? O texto também nos diz o porquê o pastor ele precisa fazer isto, e também nos ensina a discernir os tempos. Observa que Paulo vai dizer que virá tempo em que não sofrerão, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eles não irão suportar a sã doutrina, certo? Mas terão comichão de ouvidos, e nós estamos vivendo nessas épocas, onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas não gostam da palavra de Deus. Elas gostam de escutar coisas que massageiam o seu ego, que massageiam seu coração. Mas a finalidade do pastor
é ser fiel ao seu chamado. O êxito pastoral não consiste em acumular números, pessoas, propriedades, bens, de hipótese nenhuma. Primeiro, porque quem dá o acréscimo à Igreja de Cristo é o Espírito Santo, não é pastor. A função do pastor é pregar, a função do pastor é exortar, a função do pastor é repreender, com toda longanimidade e doutrina. A função do pastor também é ter esse discernimento sobre esses tempos que chegaram. Tempos onde as pessoas não suportam mais essa doutrina, tempo onde as pessoas acabam amontoando para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, conforme suas próprias necessidades. Então, quando as pessoas elas começam a amontoar para si doutores desse tipo, entendeu? Esses doutores aparentam ter um aparente êxito. Eles apresentam um aparente êxito. Mas por que eles têm êxito? E aqui também há uma palavra de exortação, não é? Para que as pessoas tenham cuidado quando elas forem avaliar um pastor. Muitas acabam avaliando o pastor pela quantidade de membros que ele tem. É muito comum, né? Entre próprios pastores, a fala de: e aí, irmão, quantos membros tem a tua igreja? Como se isso aí fosse critério de êxito e de aprovação de Deus. De hipótese nenhuma. E até porque Paulo vai falar disso aqui. Paulo vai dizer qual é a característica dos nossos tempos. As pessoas não suportarão essa doutrina. Não suportarão essa doutrina. Elas vão sentir comichões no ouvido. Elas vão montar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme o seu próprio querer. Nesse caso aqui, o pastor deixa de ser ministro da palavra e dos sacramentos e se torna um porta-voz dos desejos pessoais de cada elemento da comunidade na qual ele é pastor. Veja o que eu estou dizendo. Ele vai se tornar um porta-voz dos desejos de cada elemento ou componente da igreja da qual ele é pastor. Ele deixa de pregar a palavra de Deus. E ele começa a suprir as necessidades psíquicas das pessoas que compõem a comunidade dele. E a Bíblia vai falar também da seguinte forma, irmãos, que essas pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha, se nós olharmos de forma óbvia ao redor, nós veremos isto. Igrejas e mais igrejas. Conta-se a dedo as igrejas que são fiéis ao Senhor. Conta-se ao dedo. Igrejas e mais igrejas que são voltadas para fábulas, para contos mirabolantes, entendeu? E não para a palavra, não para a Escritura. Aliás, quando se prega a palavra, quando se anuncia a palavra, aquilo causa comichão, aquilo causa agonia. Eu não quero ouvir isso. Isso é coisa antiga. Isso é coisa lá de trás. Eu não quero ouvir isso. O que eu quero é um novo. O que eu quero é um movimento. Aí se começa a criar termos, pejorativos. Olha, isso daí você está engessando a Deus. Essa liturgia sua engessa a Deus. Nós queremos um novo. Nós queremos um inédito. Todavia, como um novo e inédito não tem raiz, passado algumas semanas, aquilo que era novo deixou de ser novo. E eles começam a dar ouvido às fábulas. Paulo olha para Timóteo e diz: meu filho, quanto a você, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. O êxito de um pastor não consiste na quantidade de membros que a igreja dele tem, não consiste na quantidade de patrimônio que a igreja dele tem e não consiste no tamanho da conta bancária que a igreja tem. O êxito pastoral consiste na fidelidade da pregação dele. O êxito pastoral consiste em ele ser isto que o verso 2 nos ensina, que ele pregue a palavra, que ele fale a tempo e fora de tempo,
que ele redargue, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. É isso que é fazer a obra do evangelista. É isso que é cumprir o teu ministério. E não ser doutor conforme as concupiscências daqueles que não suportam essa doutrina. Veja um fracasso de um pastor, que ele é conhecido por agradar as pessoas, mas as suas pregações, os seus ensinos, os seus pressupostos não estão de acordo com a palavra de Deus. Então a pergunta é: será que tal pastor tem feito a obra do evangelista? Será que ele tem cumprido o ministério? Será que ele tem pregado a palavra a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo, exortando com toda a longanimidade e doutrina? Será? Será? O êxito pastoral reside nisso. Então, meu querido ouvinte, hoje, igreja fiel é complicado. Poucas. Pastor que tem esse pressuposto de compreender que é ministro da palavra e do sacramento, poucos. Poucos. O que o povo de Deus tem que fazer é justamente procurar igrejas fiéis. Igreja onde a palavra de Deus é pregada. A não ser que você queira ser enquadrado nesses aqui, nestes que sentem como estão nos ouvindo, nestes que não suportam a doutrina e nestes que financiam doutores que vão pregar o que seus ouvidos doentes querem ouvir. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus abençoe os verdadeiros pastores, que Deus dê graça aos pastores fiéis para que eles suportem as aflições decorrentes desses dias difíceis, aonde se prega e quase não se tem resultado nenhum. Todo pastor fiel sabe que hoje se é portador de oráculo de juízo, que se prega, as pessoas não ouvem, não dão credibilidade. Que Deus dê graça para que se possa suportar, para que se possa fazer a obra do evangelista e cumprir cabalmente o seu ministério. A Ele toda a glória, irmãos. Deus abençoe a todos.